Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Hoje eu tô assim, ó, torcida do Vasco da Gama, feliz, espalhada a norte a sul deste país. E o seguinte, a gente vai falar muito aí sobre essa situação do jogo de ontem entre Vasco da Gama e Grêmio. Ufa, jejum quebrado em São Januário, o início aí da reviravolta, o início da recuperação do Vasco da Gama. O nosso treinador ontem falou sobre assuntos importantes, como a situação do Vieto, e a gente vai falar aqui também sobre a questão aí de reforços, porque a gente não pode achar que está tudo a mil maravilhas porque o Vasco da Gama ganhou. Precisa contratar. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aí para o nosso vídeo. Perfeito? Lembrando que hoje, na parte da noite, o pessoal pediu para fazer hoje, faremos aí o sorteio da camisa do Vasco da Gama, aquela de 2000. Vou deixar o link do Kawai na descrição e fixado no vídeo para que você possa participar conosco. Perfeito? Meus amigos. Agora vamos lá, vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Grêmio, alegria estampada no rosto do vascaíno. Cara, eu vou falar uma coisa. Se esse treinador, o Ramon Dias, é o que eu lamento todo vídeo, toda live. Se esse treinador estivesse no Vasco da Gama desde o começo do ano, mesmo com o time que a gente tem, a gente não estaria passando pelo que a gente está passando hoje. Foi uma maldade o que essa 777 fez com o Vasco, deixar o Maurício Barbieri no comando técnico do Vasco da Gama por tanto tempo assim, pessoal. E olha, ontem ficou claro que é um treinador de ponta, cara, de ponta. Porque todo mundo reclamou aí, inclusive eu, da escalação dele, botou o Bambu para jogar de lateral. O Bambu tá na seleção da rodada. Quem diria, Bambu na seleção da rodada, arrebentou a boca do balão. Cara, e ó, eu vou falar, hein? O Vasco ontem não parecia que era o último colocado. Não foi jogo aí, o último colocado contra o terceiro do campeonato. Uma equipe muito bem treinada pelo Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho treina muito bem o Grêmio, porra, e ficou barato porque o goleiro do Grêmio, tá? Tô vendo muitas pessoas falando aí, que o Léo Jardim salvou. Se o Léo Jardim salvou no final do jogo, o goleiro do Grêmio, no mínimo, fez umas 2 defesas ali que foram verdadeiros milagres, certo? E ontem, parceirinho, ó, deu vejete. Falei que era cereja. E a minha cereja, né? O Vegete aí arrebentou a boca do balão. A gente conhece o cara. Pô, em 2 anos o cara meter 64 gols. Pô, cara lá no Belgrano com 20 gols no campeonato argentino. O cara responsável por 13 gols, um campeonato aí que tem uma média muito pequena de gols. Cara, sabia que ele ia chegar aqui no Brasil e ia arrebentar a boca do balão, meu irmão, igual ontem. E olha, ontem o Vegete só deu o cartão de visitas dele porque ele até poderia ter feito ali 2 gols ali, na minha opinião, certo?
E agora que venha o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira. Por quê? O Vasco agora está a 6 pontos atrás do Bahia, tá? Uma distância que já chegou a 9 pontos, caiu para 6 e o Vasco tem um jogo a menos, aquele por fazer contra o América Mineiro, que não está bem lá no Independência. Então dá sim para o Vasco sair dessa situação. A gente não vai poder contar com o Praxedes no próximo jogo, ele tem vínculo com o Red Bull Bragantino, mas aquilo, né? A gente vai ter o retorno aí de Pumita, vamos ter o retorno aí do Jair e do Rossi, que foi recém-contratado aí pelo Vasco da Gama. E por falar nessa situação de reforços aí, ontem o nosso treinador, né, o Ramon Dias, ele revelou pra gente aí que o Vieto não vem para o Vasco da Gama, que ele recusou a proposta. Na verdade, foi a esposa dele que não quis vir morar aqui no Brasil. A gente respeita e lamenta porque muitas pessoas ontem tentaram diminuir a vitória do Vasco da Gama contra o Grêmio pelo fato aí do Vieto não vir para São Januário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o seguinte, não é porque a gente venceu ontem que a gente vai tampar o sol aqui com a peneira. A gente vai cobrar contratações. Tem meias, tem camisa 10 aí pesado, que ainda estão disponíveis aí no mercado, como é o caso aí do Javier Pastore, que o Vasco tem que se virar para poder contratar, certo? O Vasco precisa sim de reforços. O Vasco precisa de um camisa 10, precisa no mínimo ali de mais um zagueiro. O Vasco que teria ali negociações com um zagueiro da Argentina, né? O Federico Fernandes. Vamos aguardar essa situação. Agora, a nossa cobrança é a seguinte: tem que ter reforços. Tem que ter reforços, porque assim, o nosso treinador não vai fazer mágica aí em todos os jogos. Mas, cara, eu tô muito confiante. Esse treinador mudou o time da água pro vinho. Tanto ofensivamente como defensivamente, porque o Vasco dentro de São Januário, pessoal, o Vasco estava aí sem marcar desde o jogo contra o Bangu, né, no mês de março. Eram 7 partidas sem marcar gols em São Januário, e agora a gente consegue fazer não apenas a vitória, mas poderia ter sido até mais de um gol. Melhorou e melhorou muito, e vamos cobrar aí esse camisa 10. Perfeito? Obrigado pela sua atenção. Se inscreva lá no Kawaii. A gente vai deixar o link na descrição aqui do vídeo, fixado no comentário. Todo mundo que estiver lá vai concorrer à camisa aí do Vasco da Gama. Valeu, meus amigos. Tamo junto, ó. E a verdade prevalecerá. Estilo Sayajin. Valeu.